Olá, gente, a paz do Senhor, como estão todos? Estou aqui com o último devocional do mês, orando como Jesus orou. E para concluir, eu creio que a melhor forma de falar sobre Jesus é lembrando da oração que ele deixou para nós, né? Uma oração que segue uma temática, uma oração de reino, uma oração de submissão. E eu me recordo que já falei sobre isso aqui, quando a gente estava falando a respeito do reino de Deus. E orar como Jesus orou, aprender com o nosso mestre, na verdade é viver o reino em sua totalidade, em sua submissão, em obediência àquilo que o Senhor nos diz, àquilo que a palavra nos diz. E ontem nós fizemos o Levando Benção na Rua. Para vocês que acompanham o Benção, vocês devem saber do que se trata. E o Levando Benção na Rua a gente faz todo último domingo do mês. A gente pega uma cesta do café da manhã e ora ao Senhor, claro, antes, né? A gente separa uma cesta de café da manhã, roupas, uma Bíblia novinha, bem bonitinha, roupas, e ora ao Senhor antes de sair, para que Deus escolha aquela pessoa que precisa daquilo. Eu sei que muitas pessoas precisam, muitas mesmo, mas a gente faz dentro das nossas condições e dentro da nossa realidade. Então a gente sempre pede: Pai, que o Senhor nos leve àquela pessoa que necessita, em especial hoje, em especial agora. E Deus nos levou para Washington ontem. O irmão Washington foi uma bênção. Ele acabou indo para o Ministério Nova Identidade, que é uma igreja abençoada, de um pastor que conhecemos, que é o pastor Albert. Vocês podem procurar, vocês que moram aqui em Aracaju, podem procurar a página deles nas redes sociais. Tem lá, dizendo o endereço, tudo certinho. E a gente indicou o Ministério Nova Identidade porque é um ministério que nós confiamos e também era próximo de onde o irmão Washington mora, né? Porque ele mora nas ruas. E ele foi ontem à noite e a gente estava no culto, eu, a pastora Agda e o irmão Ricardo. E a gente pôde presenciar essa reconciliação do irmão Washington com o Senhor. Ele já é do Senhor, já tem aceitado a Cristo, era líder de jovens, diácono de igreja, e acabou por diversos motivos sendo conduzido a morar nas ruas. E por que eu tô falando isso? Porque a gente orou como Jesus orou. Naquele momento, antes de sairmos para fazer o ID, a gente se colocou à disposição do Senhor e a gente aprendeu como Jesus nos ensinou a colocar tudo na direção de Deus, no controle de Deus, e que Deus nos levasse para a pessoa certa. E Ele nos levou para o irmão Washington. E em Mateus 6, como foi dito ontem no culto, que foi uma palavra que ficou martelando em meu coração por esses dias, crendo que era o Espírito Santo testificando, fala sobre essa oração, sobre o Pai Nosso, porque os discípulos perguntaram: mas Jesus, mas Senhor, como convém a gente orar? De que forma a gente deve orar? E ele disse e o Senhor foi bem claro nessa passagem, em Mateus, em dizer que a gente não tem que orar como os hipócritas fazem, a gente não tem que orar com repetição, mas a gente tem que orar a respeito do que o Senhor coloca em nossos corações. E ele conduziu essa oração do Pai Nosso, eu creio que não para que a gente ficasse repetindo ela da mesma forma e da mesma maneira, mas ele fez e ele nos instruiu a respeito do Pai Nosso, porque o Pai Nosso é uma oração de submissão. Ele começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu. Então ele começa a falar com o Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Ele não simplesmente começa: eu quero isso, eu quero aquilo, faça isso, faça assado. Não, mas ele faz: Pai Nosso que estás nos céus, e santifica o nome dele, glorifica o nome dele, e pede para que seja feita a vontade dele, que o reino dele seja feito, que o reino dele seja estabelecido. Nos dê o pão de cada dia, aquilo que nos alimenta em corpo, mas também é aquilo que nos alimenta em espírito. Então é uma oração profunda e é o que devemos fazer diariamente, né? A gente deve se preocupar com o reino, a gente deve se preocupar com o próximo. E é bem clara a palavra de Deus sobre isso, né? Porque ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquelas pessoas que têm nos ofendido.
Então o Senhor nos perdoa, mas Ele nos perdoa se a gente perdoar primeiro. E Ele nos ama incondicionalmente, mas nós devemos amar ao próximo como nos amamos. Então a gente não pode fazer coisas com os outros que não gostaríamos de receber. Então o Senhor é maravilhoso porque Ele nos ensina na simplicidade dessa oração o que devemos fazer. A gente deve estar debaixo dessa obediência, né, do Senhor, do que Ele nos ordena. E foi o que eu disse hoje para o pessoal do Obença em um momento, que a gente se sente feliz em fazer o ID, porque na verdade a gente está obedecendo algo que Ele nos ordenou. Lá no final, quando Ele ressuscita e volta para falar com seus discípulos e diz: não, vou deixar agora o meu Consolador, o Consolador que é o Espírito Santo, Ele vai estar com vocês todos os dias até que eu volte. E Ele fala: não deixe de fazer aquilo que eu ensinei. Vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. E Ele não pede, Ele ordena. Ele diz: ensine aos outros aquilo que eu ensinei para vocês. Façam para os outros, mostrem para os outros aquilo que vocês aprenderam comigo. E de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só isso que vale a pena. Então a minha alegria é a alegria do Obença, é a alegria de todos que estão envolvidos. E creio que você também, se olhar o que aconteceu com a vida do irmão Washington, é que a gente nasceu para isso. Não importa o que tem acontecido com a gente, não importa as dificuldades, não importa as dores. Nós nascemos para fazer o evangelho de Cristo. As pessoas sempre questionam: mas eu não tenho chamado para missões, eu não tenho chamado para isso nem aquilo. Mas quando nós falamos de missões, você pode fazer missões dentro da sua casa, que é evangelizar, que é levar o ID do Senhor. Você pode fazer missões batendo na porta do seu vizinho. Você não precisa necessariamente viajar para o Haiti, como a gente viajou, ou ir para lugares distantes para fazer o ID do Senhor. O ID do Senhor, ele pode ser feito em todo lugar, mas a palavra diz, o Senhor diz: pregai o evangelho a toda criatura. E existem criaturas espalhadas por todo o mundo. Então, seja conduzido pelo Espírito Santo. Peça ao Senhor, em primeiro lugar, que você consiga fazer a vontade dEle e estabelecer o reino dEle aqui na terra. E essa deve ser a nossa oração. Pedir ao Senhor que Ele reine, pedir ao Senhor que nos perdoe. Assim como creio que a gente tem perdoado também aqueles que nos ofendem, nos maltratam e pensam mal de nós. Nós erramos, amados, nós erramos, somos falhos, mas o Senhor não desiste da gente. Então, esse último devocional é para lembrar que o Senhor não desiste de você, Ele vai até o fim por sua vida. Então, continue debaixo da obediência do Senhor, não importa de que igreja você é, não importa de que lugar você é, qual a sua forma de acreditar no Senhor. Eu sei que só existe uma forma que nos liga, que é Cristo. Se a gente tiver nessa união, nessa certeza, nessa confirmação que existe um Jesus que morreu por mim e por você. A gente comemorou a Páscoa ontem, né? Então é um assunto muito sério, não é isso que o mundo diz. A Páscoa não é o que o mundo diz. Mas a Páscoa, ela tem uma intensidade muito grande e, em resumo, é isso. É a liberdade que o Senhor nos dá, a liberdade de termos um contato direto com o Pai e a liberdade de obedecermos ao Senhor, porque a vida não é nossa. A vida é totalmente dele, nossa vida é totalmente dele. Então que Deus abençoe, que você seja abençoado por esse vídeo, por tudo que o Senhor levar ao seu coração nesse dia. E eu espero de coração que, independente de onde você esteja, que você faça o ID do Senhor, que você faça aquilo que Ele deixou nessa oração do Pai Nosso. É um lembrete para a gente, nos mostrando como devemos orar no dia a dia e mostrando o que devemos fazer no dia a dia. Ele é o reino, Ele é a glória dele para sempre. Então vamos tentar estabelecer isso, vamos tentar fazer isso, porque quando Ele voltar eu quero que Ele olhe para mim e para você e diga: vocês acertaram em cheio, vocês entenderam o que é o Evangelho. Então Deus abençoe, saia dessa zona de comodismo, vamos para as ruas, vamos tentar unir as igrejas. Eu sei que é difícil, eu sou prova viva disso, mas vamos tentar unir, vamos tentar fazer a diferença. E para a gente conseguir isso, a gente tem que orar como Jesus orou, tem que ser a cópia fiel de Cristo. Deus abençoe e até o próximo devocional. Até mais.